Olá, inverno. A gente está aqui em Caxias do Sul, que essa semana aqui fez temperaturas de -2, -3, -4, e a gente vem aqui para trazer para vocês, aqui da Tumeleiro, a gente está com o Alex Servins, que é enólogo, professor em 2 escolas, uma novidade boa aí, chegando numa escola, numa universidade, na realidade, em que ele vai ministrar um curso na pós-graduação, depois ele vai contar um pouquinho disso pra gente. E, é claro, a escolha do sommelier, do enólogo, para que a gente possa degustar e trazer vinhos ainda de inverno para você, sabe? Aquele vinho que a gente sugere para uma boa lareira, para um bom assado. Alex, obrigado pela tua disponibilidade, como sempre, o carinho com a gente. E de pronto é isso, vamos falar desse vinho. Eu quero entender também, explorar tuas habilidades aí de enólogo para a gente entender o que vem dessa safra. Bom, então nós temos aqui um Zanrosso, né, que é aqui de Caxias do Sul, Merlot, que é uma uva icônica aqui na Serra, né, é uma uva que se adaptou super bem. Aqui nós temos a Zanrosso, é uma vinícola familiar, é uma vinícola que tem o seu turismo, a gente consegue ir visitar, consegue ir lá fazer toda a parte de visitação com eles, uma coisa bacana para se fazer em Caxias, né, pra gente... E quem quer fazer uma coisa em Caxias do Sul tem turismo, né? Isso é muito importante. Então nós temos o Zanrosso Merlot aqui, safra 23, a gente pode ver que é um vinho jovem, é um vinho feito para ser bebido um pouco mais jovem. Brilhante, né? Bem brilhante, né? A gente vê, a cor dele já tem uma certa evolução, porque aqui diz que eles usam o carvalho, então o carvalho dá uma certa evolução para a cor. Não é tão intenso, né? Que é a questão do Merlot. É a questão do Merlot. Em aroma, acho que tem uma intensidade de aroma aí, média mais, bem interessante. Também acho que sim. E lembrando que a gente está abrindo o vinho na temperatura ambiente, que inclusive está mais baixo do que a recomendada. Deve estar uns 10 graus esse vinho aí. 10 graus, né? Que o ambiente aqui ficou muito interessante. Vamos falar um pouquinho, e isso eu acho que você tem uma informação importante. Por exemplo, a barrica influi na cor do vinho. Fala para os nossos telespectadores como que é essa interação. A cor do vinho ela vai sempre vir do tanino do vinho. O tanino ele pode vir de 2 fontes. A casca da uva, que é a fonte original, ou da própria barrica. Né? A barrica vai dar um pouco de tanino. Só que quando a gente coloca numa barrica por muito tempo, a gente acaba extraindo cor porque vai decantar, ela vai complexar dentro e vai decantar onde essa cor vai embora. E daí vai dar aquela cor que a gente chama de cor granada, que é aquele vinho evoluído, tu pega um vinho mais antigo, tu vê, tá um cor tijolo. Né? Exato. Aquilo lá é a cor granada, que é uma decantação desses taninos aí por conta o peso dos taninos da barrica arrastam a cor pro fundo da barrica. Isso é interessante. Aqui a gente tem um vinho que eles usam um carvalho tecnológico. A madeira tecnológica, que a gente chama de Steves ou os Dominos, né? Que eles colocam dentro de um tanque para fazer uma infusão para ajudar o vinho a ter um pouco mais de estrutura. Porque nem todo mundo tem barrica nova o tempo todo. E elas estão sendo mais raras e cada vez mais caras. Exatamente. Então tu pega uma barrica já de 2º, 3º uso e quer extrair um pouquinho mais de aroma e sabor da madeira dela, coloca uma madeira tecnológica lá dentro e faz essa extração. É muito comum, é usado no mundo todo, nada na legislação impede esse uso. E assim, não vai estragar o teu vinho. Não, muito pelo contrário, vai trazer uma propriedade ali e tu tendo a possibilidade de não usar barricas, ou de primeiro uso, ou de segundo uso, e realmente não é toda vinícola que tem à disposição um volume de barricas assim, né? Para tu fazer um vinho de um custo-benefício, né? Tu quer ter um vinho mais complexo, um vinho mais estruturado e ainda assim ter um custo mais baixo de produção. Então eles acabam usando uma parte desse vinho aqui, a barrica já não de primeiro uso, alguma coisa para fazer uma extração de aroma e sabor um pouco mais intensa. A gente sente um pouquinho dessa barrica, sim, né, um pouquinho dessa madeira, justamente... Exatamente, por isso eu queria que tu trouxesse a explicação técnica, porque a gente como sommelier até entende um pouco do que tu falou e sabe um pouquinho, mas não tecnicamente como tu. Isso é importante para os nossos telespectadores, né? E realmente, eu acho que a cor tá muito interessante, até por ser um vinho jovem, né? Vinho jovem. Mas ele já traz aquela questão do laranja, né? Nas bordas, começando a ter, que é uma característica que vem do Merlot, né? E tu viu uma coisa interessante nesse vinho? Esse vinho, ele com certeza vai ter precipitado no fundo da garrafa com o tempo. Consegue perceber esses cristais. Os cristais. Esses cristais é natural, da casca da uva.
Então todo vinho tem vinho, né? do próprio vinho. O que acontece? Algumas vinícolas não fazem o que a gente chama de estabilização tartárica. Eles não refrigeram o vinho e esse complexo cristal, né, esse cristal de tartárico, fica dentro do vinho. Do corpo. Conforme vai mudando a temperatura do vinho, ela vai complexando e vai decantando. É um processo que se torna muito caro muitas vezes. Então tem empresas que não fazem e outra questão que diminui a acidez do vinho. Sim, então, se eu quero, quando tu faz uma... Quando eu quero um vinho mais fresco, um vinho um pouco mais, com uma acidez um pouco mais alta, eu acabo não fazendo estabilização tartárica para manter essa acidez. Mas com o risco de, com o tempo, fazer uma decantação na garrafa. É uma decisão do enólogo, né? Em função do projeto que ele fez para aquele vinho. Exatamente. Então, vai decantar se tiver um pouquinho de borra, um pouquinho de cristal no fundo da garrafa. O pessoal pode saber que é normal, que é comum. E digo até mais, denota que é um produto que foi feito realmente dentro de um padrão, que realmente a uva foi trabalhada ali. O cristal é uma condição natural de um vinho. Exatamente. Claro que esteticamente pode causar algum espanto, pode causar algum incômodo para o pessoal, mas é bom para o pessoal já ir acostumando a ter contato com o cristal. Não inviabilizar um vinho porque tu encontrou cristais no fundo da garrafa. Então o decanter salva muitas vezes nisso, né? Exatamente. Tá com o cristal ali no fundo, tu consegue ver no fundo da garrafa. Não quero botar na taça, vai para o decanter. Esse aqui ainda não tem, né? Mas a gente pode ver que ele tem já um início de formação ali. Formação, né? Gostei muito do aroma. Eu acho que a barrica foi bem... Essa questão da madeira foi bem equilibrada aí. Sim. Né? Tu trouxe o varietal, né? Sim. As características do varietal, né? O Merlot, ele tem um pouquinho dessa erva seca, ele tem um pouquinho dessa pimenta. E a madeira tá ali só para realmente dar aquele upzinho, né? Para ele não ficar um vinho tão ligeiro, a gente colocou um pouquinho de madeira para... O que eu percebi nele é uma pimenta preta, eu acho que se destaca em termos da erva, né? Isso. E isso é uma característica bem agradável nele, viu? Ele não é uma explosão de aromas. Não, claro que ele tá um pouquinho mais gelado do que ele poderia ser servido, mas... Talvez a gente precisasse estar gravando dentro do freezer. Hoje aqui em Caxias estaria mais quente, a câmara fria e tá uma temperatura melhor. Jovem, médio volume, né? Mas uma boa persistência de final de boca, né? A madeira tá mais presente em boca do que em nariz. Do que no nariz, exato. A gente vê que ele tá com frescor, então a acidez tá ali, tem tá a acidez, marcando. ele tá bem equilibrado. Inclusive, na realidade, ele é um vinho que eu acho que ainda evolui mais 6 meses. Tem um tempinho bom de garrafa. Ele vai te equilibrar melhor. O final de boca dele é bom, persistente. E a madeira vai ficando cada vez mais evidente, né? Vai ficando cada vez mais marcante. Então isso, né? Mostrando que eles foram colocando a madeira aos pouquinhos realmente para entender até o limite. Até onde era o limite dela, né? Que a gente isso influencia também a madeira que eles usaram, né? Com certeza. O tipo de madeira, se era de um primeiro uso, de segundo uso, quanto tempo... Primeiro uso, obviamente, não era, mas de quanto tempo... Aqui o terroir também é mão de enólogo, né? Então aqui a gente tem a mão de enólogo fazendo essas degustações periódicas para chegar ao ponto, não, daqui para frente é o que eu quero. No limite, é aqui que eu quero envasar. Claro, tu pode fazer blends, aqui quando a gente tem um varietal safrado, provavelmente não seja um blend. Mas a gente pode botar mais madeira em vinhos mais encorpados, de safras mais intensas, e depois ir cortando com outras safras conforme a necessidade. Era isso que eu ia te falar, que existem blends do mesmo varietal. E isso as grandes vinícolas do mundo fazem muito isso, até para manter o padrão do vinho, né? E a gente está começando no Brasil a pensar em fazer isso. É claro que as nossas safras são muito menores, então tu acaba vendendo toda a safra, né? Mas sempre é bom reservar alguma coisa, né? De uma quando tu faz umas bases de espumante, é muito comum fazer, que não é safrado. Então tu faz bases que, todo ano eu vou ter a mesma base, principalmente em espumantes premium. E quando tu faz um vinho mais premium também, pode ver que de uns anos para cá, os vinhos premium, os vinhos alta gama das vinícolas passaram a ser varietais. Deixaram de ser varietais e começaram a ser blends. Justamente para a gente conseguir manter um padrão. A gente conseguir manter uma qualidade de vinho
mais consistente com... Porque era uma reclamação que a gente tinha no setor de enologia. A gente tinha um alto e baixo em função da safra, né? E como tu esgotava a safra, o próximo vinho era um outro vinho. Era um outro vinho, do zero. Completamente zero. Hoje em dia a gente já consegue fazer essa reserva, dar uma mexida aqui, e a gente tem esses 15% que a nossa legislação permite, né? Dar uma... De poder, né? E tu reserva mais ou menos de 15% a 20% de volume, isso, né? Mais ou menos. Daí, esse aqui eu vou fazer um mais tintório, com mais cor, vou fazer com mais acidez, vou fazer com mais barrica, para justamente tu poder ajustar conforme a tua safra. A gente pega essa safra agora 25, promete ser uma ótima safra. Eu também acho. A gente vai falar sobre isso durante os programas aqui. Eu quero te indagar algumas coisas sobre toda essa variação aí. Então, seria uma safra boa para guardar, né? Assim como foi a 20. Assim como foi a 20. Exato. E a safra passada, a anterior, foi boa. A 2023 que foi complicada, né? Porque a gente teve toda aquela questão das chuvas, toda fora do período, períodos de seca... Mas eu acho que esse ano promete. Com esse frio que tá fazendo, acho que a uva vai vir boa. Também acho. Zanrosso, uma vinícola de Caxias do Sul, para você descobrir um belo Merlot. E é claro, a harmonização de Merlot são as mais tradicionais possíveis, mas a gente tem um professor aqui da Escola de Gastronomia, aqui, Chefe Gourmet, que o que a gente pode sugerir com esse Merlot? Bom, como tu bem colocou da pimenta negra, a gente... O que a gente usa para fazer com pimenta preta? Normalmente a gente bota uma carne. Mas para esse frio, a gente em Caxias do Sul, uma tortelada. Perfeito. Uma tortelada com uma noz moscada por cima. Concordo contigo. Eu acho que vai super bem. Talvez o molho do torté, em vez de ser de frango, que é o mais tradicional, fazer com carne vermelha. Carne vermelha. Acho que ficaria... Acho que encaixa melhor questão da pimenta. Isso aí. Uma tortelada de carne vermelha com um belo molho. E com essa acidez aqui, o vinho vai fazer uma harmonização perfeita. Tchim, tchim. Saúde!